Nova regra para tracionar reboque. Será que tivemos mudanças? Então, no vídeo de hoje, nós vamos atender uma solicitação para tratar justamente sobre esse tema. Então, fica até o final para entender bem como que está a situação na legislação de trânsito. Já deixa seu like, se inscreve, que dessa forma você vai acompanhar os conteúdos futuros do canal e também vai poder deixar aí seu comentário para sugerir novos temas também. Então, vamos lá. O Mário Menezes, ele comentou e solicitou, então a gente agradece também a participação dele, isso ajuda a sugestão para a criação de conteúdos. Ele diz o seguinte: como ficou a questão da mudança para o uso de veículos acoplados, reboque? Agora vai até 6 mil quilos, isso seria com o veículo incluído, sendo PBT da combinação ou apenas do reboque. Então ele está trazendo uma questão bem comum que tem surgido bastante em relação à eventual modificação quanto aos pesos e até mesmo as categorias para poder conduzir um veículo com reboque. O tema ele é bastante amplo, ele envolve muitos aspectos, nós vamos ser bem pontuais aqui para atender a dúvida do Mário no nosso vídeo de hoje aqui, tá? Então veja só, a regra para tracionar o reboque mudou, então você tem lá um veículo automotor, como veículo trator, que você quer puxar um outro veículo. O reboque é um tipo de veículo em que ele vai engatado e ele é puxado pelo veículo automotor. Nele, geralmente, o pessoal coloca carga, né, usa para transporte de carga, transportar outros veículos, etc. Então, existe aí a consideração de que ele é um veículo, ele tem que ter placa, tem que ter registro também como veículo que é. Só que ele não é um veículo automotor, ele é um veículo reboque. Houve uma importante mudança, sim, no Código de Trânsito Brasileiro no ano de 2022, e essa mudança ela ainda é pouco conhecida pelas pessoas, até porque é relativamente recente. Apesar de já ter feito aí mais de um ano desde a vigência da lei e a gravação desse vídeo, é natural que muitas vezes não fique o conhecimento ainda não tenha chegado a um grande número de pessoas. Então, como é que era a regra? Prevalecia, no caso da combinação de veículos, você tinha o veículo automotor e um veículo reboque, por exemplo, eram os pesos da categoria. Então, para tracionar um reboque, por exemplo, com categoria B, era a soma do PBT do veículo automotor e do veículo tracionado, não deveria ultrapassar 3.500 quilos. Então, você tinha essa a referência, por exemplo, no caso da categoria B. Então, você somava o peso bruto total, que é o peso do veículo, mais o peso que ele suporta e transmite para o pavimento, do veículo automotor e do reboque. Não passando do peso da categoria, podia conduzir, então, com essa categoria B, por exemplo. Isso, inclusive, está ainda na Resolução 789, Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que trata do processo de formação de condutores e que traz no seu anexo 1 a tabela da abrangência dos documentos de habilitação, dizendo exatamente ali quais são as categorias, quais são os veículos que podem ser conduzidos em cada uma das categorias. Aí eu fiz um pequeno recorte trazendo justamente da categoria B. Veja que lá diz que é a combinação de veículos em que tem a unidade tratora e um outro veículo, para ser categoria B, né, a soma dos dois não pode exceder 3.500 quilos. Então, note o seguinte: essa regra não existe mais. Ela era a regra vigente e está na resolução, porque a resolução 789, que é de 2020, ela é anterior à lei 14.440, que é de 2022, e mudou a regra. Então, se você olhar apenas a resolução, você vai estar desatualizado, porque, na verdade, a lei já mudou em relação a isso. Então, é bem provável que, no futuro próximo, quando tivermos uma reedição de uma resolução que traga essa tabela novamente atualizada, ela vai alterar aqui essa redação. Então, é importante mencionar que a lei vale mais que a resolução. Além da lei valer mais que a resolução, a lei 14.440, ela é mais recente que a resolução também. A resolução é de 2020 e a lei é de 2022. Então a gente ignora isso aqui, estamos trazendo apenas para alertar, especialmente quem é profissional do trânsito, que muitas vezes remete a 789, vai encontrar ali algumas coisas desatualizadas já. Apesar dela estar vigente, esse aspecto não. Então, em 2 de setembro de 2022, a Lei 14.440 foi publicada e passou a ter vigência ali. E ela trouxe um dispositivo específico, mudando a regra aí na questão das categorias, que está lá no parágrafo 4º do artigo 143. Esse parágrafo 4, inclusive, você nota que ele foi incluído pela Lei 14.440. Ele não existia no Código de Trânsito. Então, nós temos lá que, respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das categorias B, C e D podem conduzir combinação de veículos, então um veículo trator que está puxando e mais um outro veículo que está sendo arrastado, cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação, então conforme as regras B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou ainda articulada tenha menos de 6 mil quilos. Porque se tiver 6 mil quilos ou mais de peso bruto total
o veículo está sendo tracionado, automaticamente remete à categoria E. Então, no próprio artigo, nós vamos ter lá elencado cada uma das categorias, e aí você vai ver que na categoria E, é categoria E quando você tem o veículo que está sendo tracionado, o veículo de trás, ele ter 6 mil quilos ou mais. Né? Então, e claro, tem a questão dos 8 lugares, que também importa aí no caso de um trailer, por exemplo. O que é essa capacidade de massa de tração que o parágrafo 4º diz que tem que ser respeitado? Né? É o máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Então aqui tem alguns termos técnicos físicos, mas basicamente o que nós podemos entender como CMT é que cada veículo, o fabricante vai fazer seus testes, seu protótipo e vai avaliar, vai ter uma capacidade de tração, tá? Que é a capacidade de puxar um outro veículo com segurança. Que não basta apenas puxar o veículo, tem que também ter condições de segurar o veículo numa descida, numa frenagem de emergência, e às vezes ocorrem sinistros de trânsito justamente porque o veículo automotor lá, um automóvel, o proprietário manda instalar lá um engate de reboque e coloca o reboque e não avalia essas questões da capacidade máxima de tração. Então, a definição tanto está lá no anexo 1, essa que eu acabei de ler para você, no Código de Trânsito, quanto também no inciso 3 do artigo 3º da Resolução 882. Essa resolução, inclusive, ela traz os locais onde devem constar as informações. Ela acaba sendo uma resolução muito voltada aos veículos de carga. Então, ela pouco especifica sobre os veículos de passeio ou de passageiros, né, os veículos da categoria B. Então, normalmente você vai verificar o CMT no próprio documento do veículo, no manual do fabricante, no próprio site do fabricante. Então, tem formas de você encontrar. Muitos veículos têm isso também escrito na lateral, no chão, na lateral da porta, né, mas isso vai variar muito porque isso não está previsto claramente em regra no caso dos veículos de passageiros. Os de cargas têm os locais já definidos, assim como o reboque também tem um local definido. Então, na dúvida, na curiosidade, dá uma olhada na resolução 882. Tá? Então, o próprio artigo 100 do Código de Trânsito, e esse não é novidade, ele faz menção, melhor dizendo, já a capacidade de máxima de tração. Ele diz lá que nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com PBT ou com peso PBT combinado com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante. Então, ele está dizendo que tem que respeitar o que o fabricante estabelece de peso. Então, sobrepeso, se existem infrações quando você está aí com um veículo com mais pesos, na parte de transporte de carga, especialmente, isso é bem comum. Nem ultrapassar a capacidade de massa de tração da unidade tratora. Então tem que respeitar quanto de peso, qual é o peso que o veículo trator, no caso o automóvel, por exemplo, ele pode puxar. Tá, mas afinal, eu com a categoria B, eu posso colocar um reboque até quantos quilos? Respeitada a capacidade máxima de tração, voltando aqui, né, você vai poder puxar um reboque de até 5.999 quilos. Isso é fisicamente possível? Não sou especialista em física, mas entendo que não. Então é claro que um veículo muito mais pesado, atrás de um veículo mais leve que está na frente puxando, é inviável, é perigoso, vai perder o controle do veículo, vai ser empurrado por outro veículo. Logo, tem que se observar a capacidade de tração. Um automóvel comum, ele não consegue puxar um reboque muito pesado, não. Agora, qual é esse peso? Você tem que olhar no site fabricante, no manual do veículo, no documento do veículo, ver também o do reboque, tá? E aí verificar. Se o peso bruto total do reboque for menor que a capacidade máxima de tração do veículo da frente, em tese você vai poder transportar. E a categoria vai ser a categoria do veículo da frente, entendeu? Não tem mais a soma dos pesos. Olha-se o peso do reboque, tendo menos de 6 mil quilos, pode ser B, pode ser C ou pode ser D, dependendo de qual é o peso, né, e da categoria que você está dirigindo. Qual o peso do veículo que você está dirigindo e a categoria. Né? Nós não entramos aqui no vídeo hoje para falar, retomar todas as categorias de habilitação, mas você sabe que categoria B, C e D tem a ver com peso bruto total e a lotação de passageiros, certo? Então tem que levar em conta isso para saber qual a categoria que você vai conduzir o veículo e ao engatar um reboque, esse reboque tendo menos de 6 mil quilos, ele vai poder ser transportado com a mesma categoria que você já tem, só que observado a capacidade de massa de tração para garantir a segurança, para atender o que dispõe o artigo 100 e também o parágrafo 4º do artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? E aí, entendeu? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que a gente vai ajudar você a trazer aí novas questões. Então, também deixe sua sugestão, quem sabe a gente possa também produzir, que nem a gente fez aí com a sugestão do Mário, produzir um novo conteúdo sobre a dúvida que você trouxe, certo?
E aproveita para deixar seu like, se inscrever e acompanhar a UnicefC nas redes sociais. Até mais.